Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Epifania. Essa palavra significa manifestação. No Oriente e nas igrejas orientais, ela tem a mesma importância no dia de Natal. Se no dia de Natal, lendo o Evangelho de Lucas, nós voltamos para o presépio, onde encontramos Maria, José e o menino, onde encontramos os pastores, os anjos e os animais. Na Epifania do Senhor, quando ele se revela diante de todos os povos, quem veio ao encontro do Senhor são os magos, representando todas as culturas, todos os povos. Diz a tradição que os reis magos vieram da África, da Ásia e da Europa, para simbolizar a presença das culturas que vêm prestar adoração ao nosso Deus. Dizem que eram 3 reis, o nome deles Baltazar, Gaspar e Melchior, ou Melchior. Queridos irmãos e irmãs, celebrar a Epifania é celebrar o nosso Deus, o único Deus. O Deus que foi desejado e querido pelo Pai, o Deus que foi, na plenitude dos tempos, enviados para a nossa salvação. O Deus que veio na forma humana de um menino pobre que nasce numa estrebaria, num curral de animais. Que a gente, de forma poética, vai dizer manjedouro. Mas foi ali que o nosso Deus nasceu. Nosso Deus nos foi dado, menino, inocente, sem mancha do pecado. Ele viveu tudo como nós, menos o pecado. Deus nos deu o menino. Nós entregamos a Deus um homem desfigurado, machucado, traído, negado por causa dos nossos pecados. Ele veio para a nossa salvação. Ele veio para todos. Assim diz o profeta Isaías na primeira leitura. Ele é a luz que veio iluminar as nossas trevas, veio trazer esperança em nossa vida. Diz Paulo que diante desse menino, diante desse Deus, ele conseguiu unir todos os povos, todas as nações. Não são mais gregos e romanos, judeus e pagãos. Todos aqueles que se colocam diante de Jesus se tornam diante desse Deus, desse Rei, irmãos. Ele é o único que é capaz de nos transformar em verdadeiros irmãos. Não, independente da cultura, da língua, aonde moramos, aquele que dá possibilidade para esse Deus, para esse Rei, reinar sobre a sua vida, a vida é transformada. E é nesse quadro, queridos irmãos e irmãs, que eu vos convido, eu abro para vocês esta janela, para que nós possamos enxergar com os olhos desses 3 homens, verdadeiramente, quem é Jesus. Ele é amado, ele é odiado, ele é seguido, ele é tratado com indiferença. Ele foi pensado e desejado, ele foi querido, ele foi anunciado pelos patriarcas, pelos juízes, pelos profetas. Nós não estamos fazendo memória de um déspota, de um imperador, de um César, de um todo-poderoso. Nós não estamos aqui nos referindo ao dono, aquele que pode tudo. Nós não estamos nos referindo àqueles pseudo-deuses, homens de carne e osso, homens que vão passar pela morte, que se acham deuses.
Nós não estamos falando aqui de autoridades, queridos irmãos, mas nenhuma autoridade desse mundo deve se colocar acima de nosso Senhor, mesmo que muitos insistem com isso, mesmo que muitos se acham mais poderosos e mais capazes do que Deus, mesmo que isso, de forma inadvertida, eles se colocam acima de Deus, do homem e da lei. Não. A Jesus honra, glória e poder. Foi pensando nisso que esses 3 homens se dirigiram para Jerusalém, se encontraram em Jerusalém. E quem os guiou foi uma estrela, queridos irmãos e irmãs, mas não foi uma estrela, um astro do céu. Tinha-se uma tradição no povo de Israel que, quando nascia uma pessoa muito importante, apareceria como uma estrela no céu. Isso foi profetizado lá no livro dos Números por Balaão, que quando nascesse o Salvador, uma estrela apareceria no céu. Essa estrela é Jesus. É Jesus. Se vocês me permitem um trocadilho, até o próprio Roberto Carlos cantava: essa luz só pode ser Jesus. É Jesus. Foi Jesus que conduziu aqueles homens até Jerusalém. E onde iria procurar um rei se não fosse o palácio? Mas eles foram no pior lugar que poderiam ir, no lugar onde as trevas reinavam, onde a morte reinava, onde o ódio reinava. Herodes, queridos irmãos e irmãs, o homem dos reis dos judeus, foi o mais sanguinário que tinha. Ele matou muitas pessoas para preservar o seu poder. Ele matou os próprios conselheiros, os próprios filhos, as esposas, sogras, todos os juízes, todas as pessoas que ameaçavam Herodes, ele matava. E foi logo lá nesse palácio que os magos foram procurados. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que quando eles entraram no palácio de Herodes, a estrela, a luz da estrela desapareceu. Por quê? A luz só brilha aonde existe a intenção e a possibilidade de mudança. Aqueles que estão nas trevas e querem continuar nas trevas, estão no erro e querem continuar no erro, estão no pecado e querem continuar no pecado, nem Deus pode. Porque o nosso Deus, Ele age de forma livre e incondicional. Nós podemos fazer as nossas escolhas. E ali, quando eles perguntaram aonde nasceria o menino Deus, Herodes ficou perturbado, como toda a cidade ficou perturbada. A atitude dele foi logo procurar os mestres, os doutores da lei, para saber aonde nasceria o Messias. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, Herodes era um judeu. Herodes representava os judeus. Ele governava sobre a batuta, evidentemente, de Roma, mas ele era um judeu. E ele queria saber onde nasceria esse rei Messias. Ele sabia que Messias era o rei de Deus, mas mesmo assim ele quis agir de forma diferente. Ele chamou os 3 sábios e pediu para eles: vá adorar esse rei menino, e quando o encontrar, volte para que eu também vá adorar. Tem um historiador, queridos irmãos e irmãs, chamado Flávio Joséfo. Ele diz que Herodes matou mais de 3.000
meninos abaixo de 2 anos, para que assim pudessem matar o próprio Filho de Deus. Nós não vamos ficar aqui no número. Muitos meninos foram mortos por causa de Jesus, que foi Herodes que mandou matar. Mas quando esses homens saem de perto de Herodes, a estrela reaparece e a luz conduz esses homens até a estrebaria, até aquele curral onde Jesus nasceu. Ali, quando ele viu o menino e a sua mãe, a atitude deles foi de adoração. Eles prostraram o joelho. Queridos irmãos e irmãs, se nós nos ativéssemos com esse gesto, se nós pudéssemos, não fisicamente, porque muitos não podem fazer, mas se nós fizéssemos da nossa vida uma vida de ajoelhar-se diante de Jesus e adorá-lo. Como muitas das vezes nós ajoelhamos diante de ideologias, diante do mundo, diante do pecado, diante do erro, e nos ajoelhamos. Se nós pudéssemos colocar-se diante desse menino e reconhecê-lo verdadeiramente como Deus, o Senhor. E eles ali, queridos irmãos e irmãs, ofereceram 3 presentes para Jesus. O ouro, que é o presente dado aos reis, ali estava o rei do universo. Não veio de uma dinastia, de um povo, como Pilatos perguntou para Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus disse: eu nasci e vim ao mundo para isso, mas o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é todo o universo. Ele reina sobre todos os povos. Ofereceram a Jesus incenso, queridos irmãos e irmãs. É um incenso que é oferecido a Deus. Quando nós usamos o incenso na Santa Missa, incensando os espaços, incensando os locais, os objetos, é que nós reconhecemos que tudo isso está a serviço de Deus. Inclusive nós somos insensatos. Ele é Deus. E deram um outro presente, mirra, um perfume, uma essência que era usado no embalsamento das pessoas mortas. Não dizer que Cristo foi morto. Ele foi morto, mas por causa dos nossos pecados. Ele veio e deu a vida por causa dos nossos pecados. Uma coisa que ninguém pode fazer por mim e ninguém pode fazer por você, por mais que nós amemos alguém. Mas mesmo nós sendo pecadores, Ele deu a vida por nós. E deu a vida de forma incondicional. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje é dia de se perguntar: se você tivesse que dar um presente para aquele menino, qual presente você daria para Jesus? Eu daria toda a minha riqueza. Ele não precisa dela. Aliás, pertence a Ele. Eu daria a minha inteligência, a minha sabedoria, é dele. Não precisa. Eu daria todo o meu poder para Jesus. Ele não precisa, o poder também é dele. Tudo que somos e temos pertence a Jesus. Então, o que de tão valioso você poderia dar para Jesus? Mais importante do que o poder, a sabedoria e a riqueza. Ele só quer uma coisa de você. Ele quer a sua vida. A sua vida oferecida. A sua vida oblativamente oferecida diante desse menino. Mas Ele quer você por inteiro, querido irmão. Ele não quer só um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo. Ele quer você por inteiro. Então, nesse dia, é dia da gente reconhecer como Deus, Senhor,
como rei e oferecer a vida a Ele. Depois que eles ofereceram os presentes, diz que eles voltaram para casa. Voltaram por um outro caminho. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Depois que nós fazemos uma verdadeira experiência de Jesus, de Deus em nossa vida, não tem como voltar para Herodes. Voltar para Herodes é voltar para a vida velha, é voltar para os costumes pecaminosos, é voltar para o erro, é voltar para o vício. Eu sei que muitos preferem Herodes a Jesus. Muitos querem continuar junto de Herodes do que de Jesus. Muitos querem o conforto que se oferece no mundo, mas não querem doar o seu tempo e a sua vida para Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia, a palavra de Deus nos pede que nós voltemos por um outro caminho. Voltar por um outro caminho é voltar para Deus. Se eu no final da missa falasse, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vocês vão voltar para casa, mas vão voltar por um outro caminho, não é que você que mora aqui, a Marta falou, então eu vou lá embaixo da concha, depois eu vou subir de volta. Não é isso. Não é isso. Eu vim de carro, eu vou voltar a pé. Não é isso. Voltar para o outro caminho é voltar para Deus. É deixar que Deus conduza a sua vida. É deixar que nesse ano de 2016 que está começando, você faça um propósito. Eu quero que Deus conduza a minha vida. Eu quero deixar que a luz que é Jesus seja a luz a conduzir a minha vida, a minha família, os meus negócios. É isso que eu quero, queridos irmãos e irmãs, dizer para vocês nesse dia. Que o Senhor se manifeste a cada um de vocês. Agora lembre-se, a escolha será sempre sua. Você faz as escolhas e as consequências da sua vida, as consequências das escolhas que você faz. Voltemos para Deus, acolhamos Deus, deixemos Deus conduzir a nossa vida, apresentemos a Ele que nós temos de mais valioso e mais sagrado, a nossa vida. Que essa vida seja abençoada. É isso que eu desejo a todos vocês, paroquianos, para que ele seja um ano de fato com a presença de Deus. Se alguém falar assim, Padre Rafael, a minha vida, a minha família não tem mais jeito, eu posso até concordar contigo, se você não deixar Deus conduzir. Mas se você deixar Deus conduzir, vai ser diferente, vai melhorar, você vai levantar, você vai superar o vício, você vai superar aquilo que te afasta de Deus e das pessoas que você ama. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, dar mais valor às pessoas da nossa vida. A nossa mãe, o nosso pai, o esposo, a esposa, os filhos, os avós. Precisamos dar mais importância para as pessoas. E quem vai fazer isso acontecer é Jesus. Pode ter certeza disso. Se você deixar, Ele mexe e transforma o seu coração e sua vida. Padre, eu não concordo, tudo bem, mas Ele dá isso. Lembre-se disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.